O título da mensagem de hoje é Cristãos pela Metade. O Senhor estava falando muito ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. Deus falava muito forte ao meu coração, que hoje existe uma mentalidade no meio dos cristãos, de nós, igreja, que nós, ser cristão de fato, é se converter, viver aquele velho homem morrer, né? A gente mata aquele velho homem e a gente começa a viver uma nova vida, sem pecado, uma vida do cristão politicamente correto. Quem traía a esposa não trai mais, quem traía o marido não trai mais, quem bebia não bebe mais, quem usava droga não usa mais. Então a gente começa a viver uma vida do cristão politicamente correto. E está certo isso, queridos? Está certo? Quem acha que está certo, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, está certo, é isso aí. De manhã eu perguntei, o pessoal ficou meio com medo, pastor. Eu acho que eles pensaram que estava errado, né? Eu falei, não, está certo. A gente acha que ser cristão, existe essa mentalidade em nós, né? Que ser cristão é realmente só ter a salvação, é simplesmente ter a salvação. E de verdade, o assunto primordial do Evangelho é eu e você sermos salvos. Jesus veio aqui na terra para que eu e você pudesse ser salvos, para que o velho homem fosse morto e nós tivéssemos uma nova vida. Só que Jesus ele não veio aqui na terra só para que eu e você tivéssemos a morte, a parte da morte, de morrer o velho homem. Mas Jesus veio aqui na terra para que nós também vivêssemos, não só morrêssemos por Ele, mas vivêssemos por Ele. Só que existe essa mentalidade no cristão que, cara, eu estou de boa, a minha vida está boa, a minha esposa está legal, meus filhos estão legais, eu não preciso de nada mais, eu não preciso me esforçar mais, eu não preciso fazer algo mais, eu estou tranquilo. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Para que fazer algo mais? Para que me entregar mais? Para que arrumar problema e resolver problema dos outros? E às vezes ter, sabe, o perigo de alguém sair falando mal de mim ainda, que eu não cuidei certo, que eu não fiz do jeito certo. Para que eu vou fazer isso? Não precisa, não tem essa necessidade. Ser cristão e pregar o evangelho, ser um líder de célula, é chato. Sabe, assumir responsabilidade dentro do reino é chato pra caramba. As pessoas vão começar a me cobrar, as pessoas vão começar a querer exigir de mim. Vai ter que ir em reunião, vai ter que fazer isso, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que conhecer a Bíblia. Nossa, que coisa chata, já pensou? Ler a Bíblia todo dia. Já pensou que chato ser aquele cristão chato, que aonde quer que você chegue, você está falando de Jesus. As pessoas vão falar com você assim, Jesus, Jesus, Jesus. Sabe aquele cristão chato? E ser cristão, a mentalidade nossa ficou isso. Então, cara, não é possível, acabei de começar já há 30 minutos, meu Deus. Então entrou isso na nossa mentalidade, que a gente ser cristão de fato é algo chato. Então nós nos tornamos um cristão politicamente correto, a gente está com a nossa vida tranquila, Jesus mudou a nossa vida, a gente vai para o céu e amém. E sabe qual é o maior problema disso? É que Satanás, ele até aceita perder você. Ele até aceita perder você. Lá em João 10:10, abre para mim por favor. Aleluia, pode aplaudir a Deus aí. João 10:10. Lá em João 10:10 vai falar que o inimigo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Por que eu quero falar desse texto? Por que os cristãos têm acreditado nisso? Porque Satanás, ele até aceita perder você. Ele aceita perder você. Não feliz, né? Ele vai tentar você de alguma forma para te tirar do caminho. Mas tem um momento que Satanás olha para você e fala, pô, esse aqui é cristão de verdade, não tem mais o que fazer mesmo. Ele vai tentar acabar com a sua vida de outras formas, mas não tem mais o que fazer, você vai para o céu e é assunto encerrado. E aí Satanás ele olha para tudo isso e ele fala, o que eu posso fazer? Eu vou destruir a mentalidade deles do que é de fato ser cristão. Porque se eles vão para o céu, beleza, eu já perdi eles. Mas eu preciso fazer alguma coisa, porque se eles forem cristãos de verdade, se eles forem cristãos por inteiro, eu vou perder todo mundo. Eu vou perder as pessoas que são os meus servos, eu vou perder as pessoas que me adoram, eu vou perder as pessoas que acreditam nas minhas mentiras. Então Satanás ele fica desesperado e começa a trabalhar na mentalidade da igreja. Assim como Satanás também destrói a mentalidade da sociedade, ele tenta destruir a mentalidade da igreja. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já ouviram falar, pode diminuir um pouquinho, aumentou muito aqui, eu vou falar mais perto aqui. Quantos aqui, ou diminuiu o meu retorno aqui, quantos aqui já ouviram falar que um umbandista, aquele cara que vai para o terreiro de macumba, aquela pessoa que vai para o terreiro de macumba, é só mais uma forma de adorar a Deus? É só uma forma de adorar, pode levantar a mão sem vergonha, já ouvi isso incansavelmente, muitas vezes, que ir para o terreiro de macumba é só uma forma de adorar a Deus. Isso é mentira.
É uma mentira satânica, que Satanás tem tentado colocar no meio da sociedade para quebrar as verdades bíblicas. Agora, quantos aqui já ouviram falar que o homossexualismo, independente de se é homem ou mulher, é só mais uma forma de amor, e o que importa de fato é amar? Quantos aqui já ouviram isso? É mentira que só isso. A grande maioria já ouviu, eu tenho certeza. E isso é uma mentira também, é uma mentira de Satanás, que Satanás tem tentado destruir a mentalidade do que é ter um relacionamento saudável, da família. Satanás tem tentado destruir. Isso a gente vê claro. Agora aqui um negócio um pouquinho mais profundo. Quantos aqui já ouviram falar que o espiritismo, quando a pessoa se torna espírita, e aqui o santo baixa em alguém lá, em um profeta, não sei como eles chamam lá, é só mais uma forma de quem morreu voltar e alentar, dar um conselho, dar um cuidado, dar uma palavra de consolo para quem está aqui. Quantos aqui já ouviram isso? Isso também é uma mentira de Satanás. E você percebe que Satanás, ele começa a trabalhar no meio da sociedade para quebrar aqui o relacionamento com Deus, um relacionamento saudável com Deus. E de que forma que Satanás começa a trabalhar no meio dos cristãos? Beleza, eu aceito que você, se você foi salvo, mas eu não consigo aceitar que as verdades bíblicas sobre a sua vida, que o seu cristão de verdade se cumpra sobre a sua vida. Porque existe uma palavra, não sei quantos aqui já ouviram, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem pessoas que estão vivendo um inferno dentro de suas próprias casas. Tem pessoas que estão perdidas, estão vivendo, sabe, jogadas. Quantos aqui vieram do mundo das drogas? Pessoas que estavam lá perdidas em biqueiras. Quantas pessoas a gente conhece que está lá desesperada e a gente entra naquelas casas tentando recuperar as pessoas, e quando nós entramos lá a gente não suporta nem o cheiro. E as pessoas estão vivendo lá, debaixo de humilhação, debaixo de escárnio, estão vivendo um verdadeiro inferno. E Jesus nos levantou para que eu e você fôssemos cristãos verdadeiros. E o cristão verdadeiro é a igreja do Senhor aqui na terra. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Só que Satanás tem colocado na mentalidade da igreja que ser cristão assim, ser um cristão que salva, ser um cristão que busca os perdidos, ser um cristão que prega o evangelho, ser um cristão que se dedica na palavra, ser um cristão, tem que abrir mão de muita coisa, tem que ser pobre, tem que ser miserável, tem que ser chato, tem que, sabe, não tem que ter amigo, é chato demais, é muita responsabilidade. É isso que Satanás tem tentado colocar na mentalidade da igreja. E eu queria provar para você hoje, com a palavra, que a melhor coisa que pode te acontecer é você assumir responsabilidades dentro do reino. A melhor coisa que pode te acontecer é você de fato ser um cristão por inteiro, de fato um cristão que vai e alcança pessoas, de fato um cristão que transforma a vida de pessoas, de fato um cristão que se importa e é movido de íntima compaixão para a transformação de vidas. Isso é a melhor coisa que pode te acontecer. Eu gostaria de chamar os pais, arruma um microfone para eles aqui, vem aqui rapidinho para me ajudar agora. Aplauda a vida deles aí, que pode vir os pais e os filhos aí. Vem, Nicolas. O Nicolas preparou uma palavra direto do coração de Deus. Aplauda a vida do Nicolas aí. Meu Deus. Amém. Vou beber aqui mesmo. Vou chegar para cá. Silvano, eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta do Nicolas? Sim. Quantos anos o Nicolas tem? Tem 15. 15 anos. Gosta do pai, Nicolas? Olha o naipe do Nicolas. Bonitão, jogador de futebol, diferente, homem. Silvano, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chamaria o Nicolas para fazer alguma coisa, só que ele teria que abrir mão de muitas coisas. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. Não tem como ficar com essas coisas. E isso fosse de alguma forma ser ruim para ele? Não. Não. Você chamaria o Nicolas para fazer algo que deixaria ele triste? Não. Você chamaria o Nicolas para ele fazer algo que de alguma forma ele fosse sair dessa vida frustrado? Não. Não, obrigado. Boy, qual é o nome da filha? Natália. Natália. Quantos anos a Natália tem? 26. 26 anos. Você ama a Natália? Muito. Muito. Deixa eu te perguntar, você chamaria ou daria uma missão para a Natália? Natália, ó, eu vou morrer e quando eu morrer você vai ter que fazer isso aqui. E isso aí fosse um fardo para ela fosse ficar triste por conta disso? Não. Não. Você não deixaria uma missão para ela que deixaria ela triste? Não. Você não pediria para ela fazer de nenhuma forma? Por que não?
Por que não? Porque eu não quero que ela fique triste. Você não quer que ela fique triste? Pode falar um pouquinho mais próximo. Eu quero que ela fique triste. Você quer que ela fique feliz? Sim, Você ama ela? demais. Então me resume com poucas palavras, bem rapidinho. Qual o seu sonho para a vida da Natália? Que ela conquista tudo o que é de melhor para a vida dela. Que ela realize todos os sonhos dela na presença do Senhor. Amém. Que ela seja plenamente feliz. Sim. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pela vida deles, queridos. Amém? Pode ir para lá. Obrigado, Senhor. Te abençoe. Queridos, abre para mim Mateus 7, versículo 11. Você vai entender o porquê eu chamei eles aqui. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais a vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. A gente até acredita que Jesus nos salvou, morreu numa cruz que nos salvou. A gente até acredita que Jesus é o nosso Pai, que Ele é o nosso Deus. Nós acreditamos nisso. Nós não temos dificuldade em acreditar nisso. Só que nós temos dificuldade em acreditar que o nosso Pai quer as melhores coisas para nós. A palavra do Senhor é clara em falar que nós que somos pais ruins, o boy, ele não é o cara mais inteligente do mundo, e mesmo que fosse, ele não teria a inteligência que Deus tem. O Silvano, ele por mais que ame o Nicolas, ele sonha as melhores coisas para a vida do Nicolas, porque ele ama o Nicolas é o filho dele. Ele não sonha os mesmos sonhos que Deus tem para a vida dele. Sabe por quê? Porque nós vemos a vida do passado, da ótica do passado, daquilo que a gente já viveu e do nosso presente. Mas a gente não consegue saber o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que é o melhor para o nosso filho amanhã. E a diferença de nós para Deus é que Deus conhece o nosso hoje, Ele conhece o nosso passado e sabe o que é melhor para nós amanhã. E Deus ele fala, a palavra dele, ele entrega aqui, que nós somos pais maus e sabemos dar coisas boas para os nossos filhos quando eles pedem, que de lá o nosso Deus, que de lá o nosso Pai que nos ama, Ele é celestial, Ele é perfeito, Ele quer o melhor para nossas vidas. Então é inconsistente a gente entender, olhar para Mateus 28, abre Mateus 28, Yasmin, do versículo 16 em diante, pode ir passando que eu não vou ler, passa devagarzinho para o pessoal ir dando uma olhada, mas aqui em Mateus 28 existe o comissionamento. Jesus ele chama os seus discípulos, ele dá um comissionamento para nós igreja, para que eu e você a gente fosse por todo canto, para que a gente fosse para todo lado que a gente tivesse, a gente pregasse o evangelho, a gente salvasse pessoas, a gente contasse as boas novas. E aí Jesus ele morre e deixa essa missão. Jesus ele vive um ministério e deixa essa missão para nós, os seus discípulos, os seus filhos. E aí a gente pensa que ser cristão por inteiro, cristão que prega o evangelho, cristão que se dedica na palavra é chato. A gente vai perder muita coisa, a gente vai abrir mão de muita coisa. E de fato, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. A gente às vezes o apóstolo Paulo, por exemplo, tinha muita coisa e teve que abrir mão de muita coisa e morreu pobre. Então talvez o seu chamado, você hoje está rico e vai terminar pobre. Mas se for o que Deus quer para você, amém. Não vai ter coisa melhor que pode acontecer na sua vida do que isso. E Jean, como que você consegue me provar isso? Primeiro, eu já comecei a pregação te provando isso, porque Deus é o nosso Pai e Ele quer o que é melhor para nós. E Ele não vê só o hoje, Ele vê o amanhã, Ele vê o todo. Então mesmo que eu e você enfrentássemos a morte, tivéssemos que morrer pelo Evangelho, por causa de pregar o Evangelho, para salvar pessoas, essa é a melhor coisa que pode nos acontecer. É a melhor coisa que pode nos acontecer. Mas para te ajudar um pouquinho mais no entendimento, eu vou falar de 3 pessoas que para mim são exemplos de homens que sofreram muito por causa do Evangelho, sofreram muito por causa da palavra de Deus, e mesmo assim, eles se entregaram até a morte, até o fim, e eles fariam tudo isso de novo, porque valeu a pena. E não é eu que estou falando isso, eles falam isso, amém? Abre para mim Atos 7:54. Dá um aleluia aí, amém? Estão acompanhando aí? Está difícil. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Esse texto de Atos, você pegar o Atos capítulo 6 e capítulo 7, e um pouquinho do 8 também, vai falar da história de um homem chamado Estevão. E toda vez que eu leio a história de Estevão, eu me emociono, eu fico com vontade de chorar. Porque Estevão, ele foi um homem, um discípulo de Jesus, que foi preso, ele foi levado preso para ser interrogado, ele tinha que ser interrogado acerca das mentiras que eles estavam falando, porque afinal ele estava falando, Jesus ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a salvação, Ele morreu para te salvar, e aí ele começou a falar essas mentiras por aí, sabe?
Ele começou a pregar essas mentiras. E aí o povo, o Sinédrio, eles prendem Estevão e falam assim: Estevão, que mentira é essa que você está falando para todo mundo aí? Que coisa é essa? Você está enganando todo mundo. E aí Estevão, ele pega a respeito de toda a Bíblia, desde o começo da palavra do Senhor lá, e ele dá um discurso breve, sucinto e muito rápido ali para eles. E eles falam assim: em todo o tempo, simplificando ainda mais aquilo que ele falou, em todo o tempo sempre teve profetas, sempre teve homens de Deus, santos homens de Deus, que foram responsáveis por levar o povo de Deus para mais perto de Deus, para adoração, para o propósito que Deus tinha para nós como povo. E em todo esse tempo sempre teve alguém querendo atrapalhar os profetas, querendo atrapalhar os homens de Deus, sempre. E vocês, as suas víboras, o seu bando de peste, quem que vocês estão querendo atrapalhar agora? Quem que você está querendo matar agora? Então ele faz todo um discurso, e no final eu sinto até um pouquinho de rancor, de raiva no coração de Estevão. Ô seus filhos de uma mãe, por que vocês estão me perseguindo agora? Por que vocês estão fazendo isso comigo agora? Por que vocês estão querendo me prender agora? Porque sempre teve, ao decorrer da Bíblia, homens que se posicionaram contra os profetas, homens que dificultaram a vida dos profetas. Então Estevão até fica um pouquinho nervoso naquele momento, e ele fala assim: e vocês agora? Quem que vocês estão perseguindo? Quem vocês estão querendo matar? E aí eu entro naquilo que está no texto aqui. Ouvindo isso, que Estevão xinga eles, Estevão fala: quem que vocês estão perseguindo agora? Não xinga com palavra torpe, mas quem vocês estão perseguindo agora? Eles falam isso. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. E empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu, morreu. Estevão, ele viveu uma vida entregue para o Senhor. Ele viveu e morreu por Jesus. E eu quero te perguntar, cara, será que eu e você, sendo cristãos pela metade, quando a gente terminar a nossa carreira, quando a gente terminar a nossa vida, a gente vai ver Jesus Cristo de pé nos esperando? Estevão, ele estava enfurecido com aquele povo, ele estava nervoso com aquele povo. Alguém aqui já levou alguma pedrada? Já levou pedrada? Quem levou pedrada? Levanta a mão. Já levei pedrada. Já levaram pedrada? Dói, não dói? O que dá vontade de fazer quando você leva a pedrada de alguém? Dá vontade de catar um tijolo e dar na cabeça da pessoa, não dá? Você fica estressado, dói, machuca. Só que Estevão, ele viveu uma vida entregue para o Senhor. E quer que eu te falo como vale a pena isso? Estevão, ele estava sendo apedrejado, a ponto de morrer sendo apedrejado. Só que ele olha para o céu e vê a glória de Deus. Ele vê, a palavra do Senhor fala que ele vê a glória de Deus. Um dia Moisés, lá no deserto, ele fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua presença. Eu preciso ver a tua glória. E Deus fala: Moisés, não é possível, você não pode ver a minha glória. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratado, Moisés. Eu vou passar e pela fenda de uma pedra você vai ver as minhas costas, um vislumbre da minha glória. Será que eu e você, assim como Estevão, vivendo como cristão pela metade, nós vamos ter a honra de ver a glória de Deus? E se eu e você vivermos como Estevão, será que nós temos a oportunidade de ver a glória de Deus? Porque Estevão entregou tudo, viveu pelo Evangelho, e ele fala: valeu a pena, porque ele vê a glória de Deus, e ele fala: vocês estão vendo? Jesus está lá. Eu estou vendo a glória de Deus, Jesus está de pé, Ele está me esperando, eu vou para lá com Ele. E as pessoas taparam os ouvidos, arrastaram Ele, apedrejaram Ele até a morte. E quer ver como valeu a pena? Ele mesmo sendo apedrejado, mesmo sentindo dor, mesmo não aguentando de dor, ele viu a glória de Deus, e ele fala: Senhor, a tua glória é tão boa, que vale a pena as pedradas, Pai. Vale a pena as pedradas, porque há poucos momentos eu estava estressado, eu estava nervoso com eles, mas agora, Senhor, eu quero te pedir, não atribua a eles esse pecado. Senhor, não coloque como responsabilidade deles este pecado, não atribua a eles, Pai, a minha morte, porque eu vi a tua glória, e pela tua glória, Pai, eu posso ser apedrejado 1000 vezes, eu posso, Papai, viver o pior de novo, Pai, mas vale a pena, porque ser cristão por inteiro, ser cristão de verdade, vale a pena até ser apedrejado. E querido, talvez você
com esses textos ainda não está convencido. Então gostaria de falar a respeito do apóstolo Paulo. Quantos aqui já ouviram falar do apóstolo Paulo? A Ana já está vindo com uma água. Abre para mim Filipenses 3, versículos 7 e 8. Cansei. Amém? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual eu perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, um homem de alta sociedade, com nacionalidade romana, um cara diferenciado, um cara que as pessoas deixaram as roupas dele, as capas diante do menino Saulo, do jovem Saulo, o texto que a gente acabou de ler de Estevão. Ele participa do apedrejamento de Estevão. Só que um dia o apóstolo Paulo, ele se converte. E porque ele desejou, ele quis, ele teve fome de viver e fazer a vontade de Deus, ele teve fome de ser um cristão por inteiro, ele começa a perder todas as coisas por amor ao Evangelho. A palavra do Senhor fala que ele perdeu, tudo que ele tinha, perdeu casa, perdeu bens, e a palavra do Senhor fala que ele sabia viver na escassez e no muito. Ele sabia viver no muito, mas sabia viver na escassez. E eu acho lindo porque tem uma parte que o apóstolo Paulo fala que em momentos ele passou fome, e quando ele estava passando fome, ele não olhava para aquilo como algo ruim, ele olhava para aquilo como uma oportunidade de jejuar, uma oportunidade de fazer um voto com Deus, uma oportunidade de estar mais perto de Deus. Um homem que estava perdendo tudo, um homem que estava gastando a sua vida, gastando os seus bens, gastando tudo que tinha por amor ao Evangelho. E aí a gente olha para isso e fala, será que valeu a pena? A gente não precisa se perguntar, ele mesmo fala. Aqui em Filipenses, a gente continua a ler, ele vai falar que vai para uma cidade, e essa cidade não vai receber ele bem, essa cidade vai bater nele, se possível, não vai receber ele bem, vai matar ele, se possível. E ele fala isso para as pessoas, mas ele olha para eles e fala, valeu a pena. Tem um texto muito famoso, que o apóstolo Paulo, ele fala quantos naufrágios ele sofreu, quantos açoites ele sofreu, quantas vezes ele foi deixado como quase morto, considerado morto, para fora da cidade. E mesmo assim ele olha para tudo isso, para tudo que ele abriu mão, para tudo que ele deixou, e ele fala, valeu a pena, e eu considero tudo isso que eu perdi, tudo isso que eu vivi, como um esterco, diante da grandeza que é conhecer Jesus Cristo, diante da maravilhosa graça que é ser achado em Jesus Cristo. E será que eu e você, sendo cristãos pela metade, sendo cristãos politicamente corretos, que não se importa com a vida de ninguém, a gente vai olhar para o final da nossa vida e vai falar, eu combati o bom combate? Valeu a pena perder tudo isso? Valeu a pena gastar a minha vida? A gente canta, eu estou gastando a minha vida, mas a gente não gasta nada. Eu estou gastando, eu estou entregando tudo, mas a gente não entrega nada. A gente não está nem aí para ninguém. Se eu estou bem, está tudo bem. Se minha casa está bem, está tudo bem. E eu quero te falar que isso não é ser cristão, isso é ser cristão pela metade. E eu quero falar a respeito de um outro homem que também entregou tudo. Jó 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Parece que o tempo de noite passa mais rápido, pastor. Não sei o que acontece. Ou eles ficam boicotando nós, né, pastor? Eles falam, vamos acabar rápido. Brincadeira. Amém? O Jó, olha o que o Jó fala aqui. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Jó também tinha alto cargo na sociedade. Era o homem mais rico da época. Tinha bens demais, tinha mais ovelhas que todo mundo, era a pessoa mais respeitada que tinha na época, um servo de Deus. As filhas de Jó tinha filhas, e as filhas de Jó eram lindas, sabe aquelas meninas, sabe, paciente, graciosa, receptiva, simpática, amorosa, faz o bolo para o pai, faz o bolo para a visita, recebe bem, limpa a casa, faz tudo de bom. É uma menina maravilhosa, eram as meninas, as filhas de Jó, eram maravilhosas, meu Deus, eram lindas. E Jó também tinha filhos, e os filhos de Jó eram os mais fortes. Eles eram bonitão, eles eram fortes, e quando tinham um problema, alguma coisa para resolver, eles batiam no peito e falavam, deixa para mim, pai, deixa para mim, eu resolvo, deixa para mim, pai, eu vou fazer. Os filhos deles eram maravilhosos, eles tinham os filhos top mesmo. Quem aqui tem filho top? Meus filhos são os melhores do mundo. Os dos vocês pode ser bom, mas os meus, meu Deus do céu, são muito bons. Sabe, e os filhos de Jó era muito bom, era muito bom. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem pai? Ninguém veio de chocadeira, né?
Mesmo que o pai não está vivo, tem pai, tem mãe aí. Eu quero que você imagine como é perder os seus pais de uma vez só, porque todo mundo tem pai, todo mundo é filho aqui. É muito pior você perder os filhos. Quem é pai sabe que o amor é totalmente diferente. Jó, ele perdeu todos os seus filhos de uma vez só. Só que Jó, ele não perdeu só os seus filhos, ele perdeu a sua hombridade. Jó, amaldiçoa o seu Deus, Jó. O que você está fazendo? O que você está pensando, Jó? Quem que você está achando que é, Jó? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você não presta mais para nada, Jó. O que você está fazendo aqui em cima dessa terra? Você está fedendo, Jó. Os mosquitos estão comendo a sua carne, Jó. Ele perdeu a hombridade diante da esposa dele, porque a esposa dele olha para ele sem respeito, sem honra, e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Chega, Jó, você só está sofrendo por causa desse seu Deus. Você é tonto, você é tchongo, Jó. O que está acontecendo com você? E pior, Jó, diante dos seus amigos, perde toda a honra. Os amigos olham para Jó e falam assim: Jó, o que está acontecendo? Você está em pecado, pede perdão para Deus, Jó. Você está todo errado. Se conserta com Deus. Você está vivendo tudo isso, sofrendo tudo isso, porque você está em pecado, Jó. Jó, você perdeu seus filhos, você perdeu tudo, todos os seus bens. Jó, você está em pecado, cara. Você está desmoralizado, Jó. Ninguém queria ficar perto de Jó, a pele dele fedia. Os bichos vinham para comer a carne dele. Ele não tinha honra perto dos amigos, não tinha honra diante da sociedade, não tinha honra diante da sua esposa, não era respeitado diante da sua esposa. E tudo isso por causa de Deus. Porque ele amava o Senhor. E ele não estava disposto a entregar isso por nada. E no final da vida dele, no final da vida não, ele vive muito depois ainda. Mas no final da história de Jó, que é narrado na Bíblia, ele fala assim: Senhor, os meus olhos te veem. E isso, Senhor, vale a perca de um filho. A palavra do Senhor fala, eu quando fui me batizar, o pastor Paulo, ele que estava dando aula de batismo, e ele pediu para cada pessoa que estava sendo batizada para escolher um livro bíblico e fazer um resumo, o que ele ia falar, o que aquele livro dizia. E eu não entendia nada da Bíblia, não sabia nada de Deus, eu estava me batizando, e na hora ali, ele perguntou e todo mundo foi falando: Mateus, Lucas, Marcos e não sei o que, e foi falando os textos. E aí na hora que chegou a minha vez, foi: meu Deus, que livro que eu falo? E se eu falar um livro que nem existe? E se eu passar vergonha no meio de todo mundo aqui? Aí eu olhei para eles e falei assim: Jó. Aí o pastor Paulo olhou para mim e falou: nossa, Jó? O pessoal costuma escolher Novo Testamento, eu nem sabia que era Novo Testamento, que de lá que Jó estava no Antigo. E aí eu escolhi Jó e fiz um estudo sobre Jó. E quando eu fiz um estudo sobre Jó, eu vi que a palavra do Senhor falava que Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Só que naquele tempo, sem entendimento, eu falava assim: mas ele perdeu os filhos. Como que restitui os filhos em dobro? Quem é que acha que a perca de um filho, 2 filhos a mais, recupera o filho perdido? Recupera ou não? Lógico que recupera, 2 a mais. E 1000 a mais recupera? Não recupera. Só que Jó, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e porque eu te vejo, Pai, a tua face, a tua presença, a tua glória, vale até a perca de um filho, Pai. Vale até a perca de um filho, vale a perca de tudo, Senhor. Me tira tudo, tira os meus bens, tira a minha honra, tira a minha casa, tira os meus filhos, mas não me tira da tua presença, não me deixa ficar sem a tua presença, Senhor, porque a tua presença, a tua glória, vale mais que tudo, vale mais que tudo. Mas meu querido, será que eu e você, vivendo uma vida como cristãos pela metade, nós vamos falar no final: vale mais que tudo, a tua presença vale mais que tudo, a tua glória vale mais que tudo? E aí vai ser igual a canção que a Sara estava cantando agora, poesia só, é só mais uma mentira. Deus não nos chamou só para viver para a morte, mas também para a vida, para que eu e você pudéssemos viver por Ele, entregar tudo por Ele. E não existe nada melhor que possa acontecer na sua vida de que você entregar tudo por Ele, tudo por amor a Ele. Nada. Tem muito pastor que fica reclamando do ministério: é difícil, e fica choramingando. Os pastores depressivos, sabe? E de fato, o ministério não deve ser fácil. Estou começando agora, não tenho muita moral para falar, pastor. Não deve ser fácil. Mas eu quero que você pergunte para o pastor mais depressivo que você conheça. Olha para a cara dele e fala assim: viver para a salvação de pessoas vale a pena? Viver, entregar tudo, gastar toda a sua vida para a salvação de pessoas, vale a pena? E eu duvido que se um deles viveu para a salvação de pessoas, ele vai falar: não, isso é enganação.
Porque todos os homens, todos os personagens bíblicos que entregaram tudo, eles falaram: valeu a pena, eu vi a tua glória, eu vi a tua face. E eu, Jean, nós, Igreja Batista Betel, eu não sei se nós vamos ser igual Estevão, quando a gente chegar no céu e Jesus vai estar lá esperando a gente de pé. Mas eu tenho uma certeza: quando eu chegar no céu, Jesus vai estar me esperando, e vai ter uma festa quando eu entrar lá. E vai ter uma festa quando você entrar lá, porque Deus não nos chamou para ser cristãos pela metade, mas sim cristãos por inteiro. Porque às vezes nós esquecemos que o primeiro cristão foi Jesus Cristo. Em Filipenses 2, eu vou passar um pouquinho do tempo, mais 5 minutinhos só. Filipenses 2, versículo 5 em diante. A gente esquece que o primeiro cristão foi Jesus Cristo. E eu e você só somos chamados de cristãos, porque nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Olha o que Filipenses 2,5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu não vou ler o restante, mas a palavra do Senhor que fala que todo joelho se dobrou por conta disso, toda língua vai confessar por conta disso, que Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Por causa da entrega de Jesus, Ele, sendo o próprio Deus, se humilhou. Ele se entregou, se esvaziou do seu poder e viveu uma vida de cristão ao máximo, para que Ele fosse espelho para nós. E Ele sofreu, e sofreu até a morte. Ele viveu o Evangelho, Ele viveu como cristão. Sabe por causa do quê? Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Porque eu estava perdido, eu não tinha mais jeito. Sabe, o meu destino estava traçado. Só que Jesus viu o inferno que estava na minha vida, Ele falou: eu não posso aceitar isso. E lá em Gênesis, Ele olhou para a sua vida e falou: eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que o meu filho viva esse inferno na casa dele. Eu não posso aceitar que o meu filho se perca dessa maneira. Eu não posso aceitar que o meu filho caminhe para o inferno. Eu não posso. Eu amo o meu filho. E Jesus, por tal amor, por íntima compaixão, Ele se entregou. E se entregou até a morte, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E se eu quero ostentar e falar que eu sou cristão, não faz sentido eu não me humilhar para a salvação de ninguém. Eu não fazer nada para que alguém seja salvo. Porque se eu quero falar que eu sou cristão, eu preciso ser imitador de Cristo. Se eu quero de fato falar eu sou cristão por inteiro, e não só cristão da boca para fora, não só cristão pela metade, eu preciso me desgastar para a salvação de outras pessoas. Eu preciso me humilhar, se for necessário, para a salvação de outras pessoas. Mas às vezes a gente quer viver só o cristão politicamente correto. E eu quero te falar que o cristão que não abre mão de nada, ele não é cristão, é enganação. Porque cristão de fato é um cristão por inteiro. É um cristão que vive para a salvação. É um cristão que é movido de íntima compaixão. É um cristão que não consegue ver o drogado, não consegue ver aquela pessoa viciada, sofrendo e não fazer nada. É aquela pessoa que vê um casamento sofrendo, um casamento, sabe, à beira de acabar, e não fazer nada. É ver um pai sendo enganado pelos filhos e não fazer nada. É ver os filhos lá se perdendo com amizades erradas e não chegar diante do pai e falar: cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Não, a gente vai perder o seu filho. A gente não pode falar que eu sou um cristão por inteiro e não olhar para o problema do meu irmão que está vivendo com uma vida financeira toda quebrada e não olhar para ele e falar assim: como eu posso te ajudar, cara? Vamos, eu quero te ajudar a sair disso aí. Porque se o problema do meu irmão não for o meu problema, eu não sou cristão, eu sou uma enganação. E agora, meus queridos, a gente está à porta, prestes a viver a casa de paz. Tem cristãos lá fora, esperando para ser salvos. Tem cristãos lá fora, esperando para saber que são verdadeiramente cristãos. Tem cristãos lá fora, vivendo um inferno, porque ainda não conhecem a salvação. A gente agora vai ter a oportunidade de ser mensageiros da paz, de ser cristão por inteiro, de fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Mas será que nós vamos ficar olhando para aquilo que nós estamos vivendo? Eu estou tranquilo, eu não preciso de mais nada, eu só quero ser salvo, e não ter prazer nenhum nessa vida. Ou a gente quer viver a nossa vida ao máximo, e ter prazer nessa vida,
e olhar para trás e falar assim: valeu a pena, eu entreguei tudo, valeu a pena. Querido, eu queria pedir para você ficar de pé, o Ministério de Louvor pode vir aqui.